Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida. Vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. Ele acrescentou: em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos da sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade está construída, com a intenção de lançá-lo ao precipício. Jesus, porém, passando por meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, a liturgia dominical, já do tempo comum, no 4º domingo, nos faz olhar para uma das dimensões do nosso batismo, a dimensão profética. O batismo nos coloca como sacerdotes, profetas e reis. Então a dimensão do batismo é o profetismo, e todos nós somos batizados e, portanto, convidados a sermos profetas. Mas a liturgia nos apresenta 2 figuras muito fortes. Na primeira leitura, o profeta Jeremias. No Evangelho, Jesus Cristo, o próprio Senhor e Deus. E a segunda leitura vem como um coroamento mostrando o verdadeiro e o sentido verdadeiro e a eficácia do profetismo, que é gerar na comunidade, na vivência dos carismas, a perfeição de todas as virtudes, a caridade. É assim que iremos discorrer. Falando da primeira leitura, nós estamos falando de um jovem com menos de 20 anos, Jeremias, que tinha os seus próprios propósitos, que tinha seus ideais, e de repente entra Deus e o chama a ser profeta. Não está no texto, mas logo depois Jeremias vai dizer: mas Senhor, mande outro, eu não sei nem falar direito. Mas é impressionante que o Senhor chama Jeremias dizendo: Jeremias, antes que você fosse formado no ventre materno, eu te conheci. Antes que você saísse do seio da tua mãe, eu te consagrei. Eu te fiz profeta. Portanto, a escolha é de Deus. É verdade que a resposta tem que ser da pessoa. O foi com Maria, o foi com Jeremias e deve ser conosco. Mas Deus nos ungiu desde o ventre materno. É impressionante que nosso Senhor diz a ele: eu vou te mandar, mas não se iluda, Jeremias, não se iluda. A missão que você vai exercer é uma missão difícil, uma missão que
fará com que pessoas se rebelem contra você, que você vai ser odiado. E chega a dizer assim: você vai estar rodeado de pessoas ruins, você vai ser criticado, mas não tenha medo. Esta palavra vem para nós, meus irmãos. Não faz muito que na leitura orante diária, para quem acompanha a experiência de Deus, nós estamos lendo a carta de Judas. E nesta carta tem uma palavra que diz assim: vai chegar o tempo em que vão zombar de você por causa da sua fé. Uma geração que vai zombar de você por você acreditar em Deus, porque eles não querem ouvir a Deus, eles não querem saber de Deus, não querem viver os princípios de Deus. Eu vejo aqui um paralelo, Jeremias exatamente vivendo isso. Jeremias, você tem uma missão, o Senhor está dizendo para nós temos uma missão, e temos mesmo. Temos uma missão neste mundo, e olha que nós já estamos terminando o mês de janeiro, e estamos surpresos porque a pandemia não passou, o contrário, quantas pessoas não estão com Covid? Mas é com menos intensidade, não mata. Mas quanto estrago tem feito, e gerando desemprego, e gerando paralisações, e gerando famílias sofrendo, e mata também, sim. Como se não fosse isso, estamos começando com um ano novo com problemas velhos, e de repente vem aí, se não é a Covid, é H3N2, que a gente não pode descuidar, problemas respiratórios, não por acaso. Quinta-feira vai se celebrar São Brás e começamos a novena pedindo São Brás. Ó Deus, eu estou fazendo, vocês estão vendo a minha voz e minha tosse, estou segurando aqui. Ó Deus, por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livrai-me dos males da garganta e dos males respiratórios. O que tem isso a ver com o Evangelho, meus irmãos? Tem muito. Como ser fiel a Deus em meio a tudo isso, e perceber a mão de Deus nos conduzindo, e termos a missão de ser presença no mundo, luz de Deus, sal da terra, luz do mundo, e uma presença profética. Porque o profeta, no começo até Jeremias, era muito benquisto. Ele não era muito... Jeremias, ele era bem sossegado. Deus deu um empurrão nele, é muito reclamão. E no começo ele até foi bom aceito, mas chega um momento, pelo menos para o profeta, e para quem começa a olhar pela ótica de Deus, que fica claro o que não está certo. A fome, a pior expressão do fruto da injustiça. O Papa pedindo para que rezemos pela paz na Ucrânia. Há poucos dias celebrando a grande maldade da humanidade que foi Auschwitz. Mas é só olharmos para o nosso mundo hoje, se tivermos uma lógica de Deus, nós vamos ver que as coisas não estão ajustadas. Há um desequilíbrio muito grande, social, econômico. Mas será que às vezes nós não temos medo? Nos acovardamos? É melhor não mexer com isso. Igreja não foi feito para isso. É melhor não mexer com esse assunto. Ora, o povo padece, sofre. Mas impressionante que no meio de tudo isso, eu e você somos chamados a termos fé, confiança e acreditar que a partir das nossas relações podemos mudar a realidade. O dia que o ser humano não ver mais perspectiva, quando nós perdemos a perspectiva de mudança,
de acreditar, ter esperança em Deus, então acabou o sentido do cristianismo e da própria fé. É impressionante que no final da primeira leitura, Deus vem com um consolo. Não vai ser fácil, Jeremias, mas não tenha medo. Eu estarei contigo para defender-te. Eu diria que o Senhor está dizendo para mim e para você: não vai ser fácil. Não vai ser fácil você tentar na tua vida, no teu trabalho, na tua família, fazer com que as coisas sejam ordenadas e direcionadas para Deus. Porque o profetismo começa dentro de casa. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: eu estou contigo para defender-te. Repita comigo: Senhor, dai-me a graça, Dai-me a graça e a fé e a fé da tua presença na minha vida, da tua presença na minha vida, para defender-me. para defender-me. O Evangelho não é diferente. Estamos falando um momento depois de Lucas 4. Um momento depois que ele diz: aqui veio. E a pergunta que você poderia se fazer: por que essa reação? Eu não tenho tempo hábil nesta missa, mas celebrando as outras, no domingo das 11 e das 18, eu vou poder fazer uma análise melhor. Mas de modo geral, veja, Jesus lê o texto de Isaías, ele escolhe, é dado um livro e ele escolhe o texto do livro, e ele escolheu aquele. Jesus entrega e diz: hoje se cumpriu essa passagem. Impressionante que eles começam a elogiar. Eles ficavam admirados, cheios de encanto que saíam da boca do Senhor. Mas eles diziam: ele não é filho de José? É impressionante que às vezes nós pensamos que conhecemos Jesus, mas será que o conhecemos de fato? Então o conhecimento de Jesus se mede pelo comprometimento com sua causa. Às vezes porque tivemos uma catequese, às vezes muito rudimentar, insuficiente. E não entramos num processo de catequese permanente. Não entramos nesse processo de conhecimento diário, constante e permanente do Senhor. Então o que provoca em nós? Eu conheço Jesus. Conhece, mas não se compromete? Os olhos não se abrem para aquilo pelo qual ele viveu e morreu? Por que entra o texto: médico, cura-te a ti mesmo? E por que entra o texto logo depois, dizendo sobre as curas que não foram feitas no povo de Israel? Porque aqui Lucas está dizendo algumas coisas importantes para nós. Jesus diz: médico, cura-te a ti mesmo. Ora, não faz nos lembrar quando lá na cruz disseram: se és o Filho de Deus, desce daí e vamos crer? Então aqui já está a alusão de que a sua missão, tal qual de Jeremias, não será fácil. Que a sua vida, viver e seguir Deus, anunciar a boa nova aos pobres, lembra de domingo passado, dar vista aos cegos, fazer o paralítico andar, proclamar um ano de graça, será feito com muita dificuldade. Aqui Lucas já fala que esse Jesus que está sendo agora elogiado, será depois crucificado. Filhos, sendo autênticos cristãos, se foi para Jeremias, se o foi para Jesus, seria diferente para quem quer seguir Jesus Cristo? Logo depois, Lucas faz questão de lembrar
que Jesus não veio só para o povo de Israel. E colocando na boca de nosso Senhor esses dois fatos, do profeta Elias e depois do sírio Naamã, Ele está dizendo que a universalidade da missão, de que a mensagem é lançada para todos os povos. Mas, se na primeira leitura, Deus diz a Jeremias: não tenhas medo, eu estarei contigo para proteger-te. Não é por acaso que Lucas no final diz que apesar de eles estarem enraivecidos, de o terem levado no alto de um monte para jogá-lo, Jesus passou pelo meio deles, para continuar o caminho. A proteção de Deus se manifesta em Jesus Cristo. A missão de Jesus ainda requer mais. Aí você vai dizer: mas o que tem isso a ver conosco tudo? Em que sentido? A segunda leitura. É verdade que essa segunda leitura, muitas e muitas vezes, e não sou contra não, é feito um dedilhado, é feita a primeira leitura no casamento, não é? Quem já foi no casamento que teve essa leitura? É cantado, os cantores aí sabem disso. Tudo bem, nada contra, mas essa leitura não tem esse sentido, ela não é poética para um casamento, ela quer dizer mais. Ela não foi escrita para ser um hino nupcial. Está na liturgia hoje para dizer: Jeremias é profeta, Jesus é o profeta e Deus, com dificuldade. Aqui Jeremias protege. Aqui Jesus é protegido e passa pelo caminho. Para quê? Para que vivamos a caridade, para que as nossas relações, o mundo viva a caridade, nas igrejas se vivam a caridade, nas relações sociais se vivam a caridade, mas caridade, amor pleno do Pai, não amor limitado dos homens. O amor pleno do Pai, o ágape, construtivo, edificante, inovador, dignificante. O amor limitado do homem, posse, uso, deliciar-se. Não é deste amor que estamos falando. E se você quiser um termo menos conhecido, mas é moda agora, o ágape e o eros. Não queria ter usado, mas esse amor pleno do Pai, dignificante, criativo, construtivo, inclusivo. Essa é a caridade que o Senhor quer que vivamos. E isso nós não podemos perder de que somos profetas, e ser profeta é estar na frente. Geralmente a gente fala ser profeta, aquele que anuncia e denuncia, sim, mas o profeta é aquele que vive primeiro, é aquele que descobre primeiro. Jeremias descobriu os erros e fala. Jesus é o que está na frente do discípulo que vem atrás. Então, se queremos ser profetas do mundo hoje, devemos nós estarmos primeiro vivendo essa caridade. É impressionante, como diz a segunda leitura: aspirai às coisas do alto. Meus irmãos, nós não somos rasos, nós não somos vermes, nós não somos bicho peçonhento. Aspirai às coisas do alto, é o texto. Sim, é a leitura mais longa, mas é o texto mais completo. E eu vou mostrar-vos o caminho. Jesus passou e seguiu o caminho. Eu vou mostrar-vos um caminho superior. E aí, é impressionante que São Paulo está falando aos Coríntios, onde tem muita briga por carismas, onde o carisma era vivido com poder. Qualquer semelhança é mero hoje. Hoje é uma briga, uma disputa de poder. Poder e fama são as duas coisas que você pode olhar para a mídia. Você pode olhar para os reality show. É fama e poder. Não é diferente da nossa vida.
o Senhor quer ensinar um outro caminho. Que caminho? Um caminho onde não pode faltar a caridade. Por favor, não pense, e aqui, infelizmente o tempo não permite, caridade não é só dar um pouquinho, um dinheirinho. Eu expliquei, é a caridade plena, a plenitude do Pai na caridade, que constrói o novo, que edifica, que dignifica. A caridade, porque vai dizer que nada adianta, você pode até dar teu corpo para ser queimado, que era a maior expressão de martírio, mas se fizer por vanglória, por ego, perdeu o sentido. Você pode falar a língua dos anjos, mas se tiver voltado para a tua fama, para o teu poder, para a tua influência, perdeu o sentido. Gente, se nós entendêssemos isso é muito sério. Não sei se eu consigo expressar o que eu estou querendo dizer, mas Paulo está dizendo que se fizermos o que fizermos apenas para vanglória própria, para se aparecer, vamos falar o português, até o alimento que damos, até a palavra que pronunciamos, até o ministério que exercemos, se for para inflar o ego, esse gesto, por mais que pareça bonito e louvável, é detestável aos olhos de Deus. Quando Paulo falou isso para os coríntios, ele não voltou cedo para Coríntios. E por isso que ele vai dizer: não se iludam, os carismas passarão, o dom das línguas cessará, a ciência desaparecerá, a profecia é imperfeita. Aí ele vai dizer: as três coisas, fé, esperança e caridade, o que vai ficar é a caridade. É esta atitude profética. Então entendeu que eu falei de estar na frente, que o Senhor espera de nós. É o que espera das nossas, de mim como padre, das lideranças da igreja, dos cristãos, dos católicos, uma atitude de caridade, como ação e profecia. O verdadeiro profeta não é aquele que fala, é aquele que faz. E é essa a temática da liturgia de hoje, que na verdade vai em contramão com tudo que nós estamos vendo, com tudo que nós estamos enxergando. E eu pergunto: esse é o caminho que queremos seguir? Como diz, eu quero que vocês busquem coisas mais elevadas, diz Paulo. Vou lhes apresentar um outro caminho, o caminho de Jesus. Amém.